Fala galera desse canal, tudo bom com vocês? Essa é a parte que eu falo alguma coisa, né? E aí pessoal, é nóis, Queiroz, vamos assistir um vídeo agora com vocês. Na verdade, vai fazer um vocês vídeo. vão assistir um vídeo com a gente que a gente vai fazer um vídeo agora. Eu não sirvo pra fazer a introdução do vídeo, Introdução não. maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre 7 fatos curiosos sobre um filme que acabou de estrear na Netflix. Acabou não, né? Estreou no final do mês passado. O filme, está falando do filme O Resgate. Você já assistiu? Se você já assistiu, comenta aí pra gente. Se você tem algum outro fato curioso que a gente não citou, Tá tudo errado esse vídeo, gente. Tô falando tudo ao contrário. Essa coisa eu tô falando do final já. Ele tá nervoso. Segundo vídeo que ele tá fazendo aqui no canal, ele não é muito acostumado com câmera. Acabei de ser contratado e eu sou muito feio pra ficar na frente das câmeras e tal. É um pouco de verdade. Deve pessoas usar uma máscara que a gente não encontrou por aqui. A gente grava um vídeo e a gente já tá se xingando. É incrível, impressionante. Tá, vamos lá. A gente vai falar sobre o filme O Resgate. É um filme que estreou dia 24 de abril na plataforma Netflix, né? Que eu acho que 80% da população deve ter, principalmente agora em período de Na verdade, eu tenho uma teoria. Eu acho que nem todo mundo tem Netflix. Mas 4 pessoas têm Netflix e essas 4 pessoas dividem a tela dela com o resto do mundo. Verdade, eu uso a tua Netflix, né? Pois é. Olha só. Eu sou uma dessas 4. Tem outras 3 por aí que dá Netflix pra alguém e assim vai. Então, se você não assistiu O Resgate, por favor, assista, porque é um filme de ação que vale muito a pena. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que consome muito o mercado de ação, mas é um filme muito. Eu sou uma pessoa totalmente contrária. Eu consumo muito ação. Eu consumo bastante. Eu aqui, ó. The Rock, É porque eu sou uma pessoa... Tom Cruise, Vin Diesel. Tudo que se expressa bem, né? Tudo ator de ponta. Enfim, o filme traz a história de Tyler, que é o mercenário do mercado negro, que tem toda uma história muito triste aí no contexto dele, né? Enfim, ele é um mercenário do mercado negro, como eu falei, que foi contratado para resgatar um jovem de 15 anos chamado Ovir Mahajan Jr., que é nada mais nada menos que o filho do rei do tráfico, do chefe do tráfico na Índia. E o filho dele foi sequestrado por Amir Safir. Amir Asif, ele é o chefe do tráfico em Bangladesh. Então, tipo, meio que existe uma guerra do tráfico entre a Índia e Bangladesh. Então, esses dois caras, o senhor Ovir Mahajan, é inimigo do Amir Asif. E Amir Asif, né, foi tão fuleiro que eu vou sequestrar o filho do cara ali pra meio que humilhar ele. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu não sei se tem... Porque ele falava assim, vou resgatar meu filho porque não é pelo dinheiro, é pela humilhação. Tem essa fala no filme. Então, tipo... Na verdade ele fala, sequestraram meu filho, mas eu não quero ser humilhado. É meio xenofóbico, né? Tipo, sequestraram meu filho, eu não quero ser humilhado, então pega lá ele pra mim. Não é nem que eu gosto da criança, é que eu não quero passar por humilhação. Enfim, esse é basicamente o enredo, é um mercenário do mercado negro que foi contratado pra resgatar o filho do rei do tráfico da Índia. Só que é uma história muito legal porque a gente acompanha a trajetória de Tyler, que ele é um personagem que é um ex-militar, que teve várias perdas, inclusive ele perdeu seu filho e não estava presente quando o filho dele morreu, então ele tem esse trauma. E então ele tem uma tendência suicida, ele passa durante o filme vários momentos que, tipo, não tô nem aí se eu morrer, porque... Já perdi meu filho, então... E a gente acompanha essa evolução dele, e o fato de ouvir tem uma história meio ruim com o seu pai, que é o sequestrado, né? Tem uma história ruim com o seu pai, ele acaba gerando um vínculo maior com acaba o ligando Tyler. os dois por isso, por um ter perdido o filho e o outro não ter a presença do pai pra cuidar dele, então isso meio que complementa. Bom, tem um vínculo muito legal entre eles, é uma amizade que vai crescendo no meio de toda aquela confusão e turbulência. Então, tipo, ao longo do filme a gente vê o personagem, né, o Tyler, se amadurecendo, assim, ele criando esse vínculo e a gente vê uma história legal se construindo. Mas a gente não tá aqui pra falar muito sobre o filme, porque a gente já ter pegado metade do vídeo e falado bastante sobre o filme. A gente vai falar sobre as 7 curiosidades que a gente conseguiu encontrar na internet, porque a gente não é ninguém que trabalha nos bastidores pra saber as curiosidades do filme. Vocês não me entenderam praticamente no que eu falei, nada. Basicamente a gente pegou conteúdo de outros canais. Não foi de outros canais, a gente pegou de sites que a gente que fazem isso, né? Que pesquisam fatos engraçados e até curiosos sobre o filme. Então estamos falando de uma produção... Acabei de mostrar o caderno. Estamos falando de uma produção que é da Marvel, mas que foi lançada pela Netflix e vocês vão já entender por quê. E o primeiro fato curioso disso é que os produtores do filme são nada menos, nada mais que os irmãos russos. Na verdade, só um, né? O Joey Russo. Ele que produz dois? Não, é só o Joey Russo. Ah, tá. Só o Joey. O que é o outro lá. Pô, Anthony, foi mal, hein? O Joey Russo, ele é produtor do filme. Eles brigaram e só produziu, cara. Eles só deram não, idiota. Os irmãos russos, tipo, a gente sempre lê os irmãos russos, a gente agora... Joey Russo, quem é Joey Russo, tipo, gente? Chris e Greg estão produzindo não o filme. Existe só o Joey Russo, existe, né? E fez muito sucesso na Netflix.
Tá, então nosso primeiro fato curioso é isso, que tipo, nada mais nada menos que Joey Russo, daquela dupla sertaneja, os irmãos Russo, estava produzindo um filme da Netflix que tá fazendo muito, pelo menos eu gostei muito, e tá fazendo muito sucesso, na verdade a crítica tá aclamando esse filme. Então a segunda curiosidade sobre o filme é que ele é dirigido por Sam Hargrave, que pra quem não sabe, ele era o cara que coordena... Na verdade, ele começou como o dublê do Capitão América, do Chris Evans, e daí foi crescendo dentro da Marvel e acabou virando o diretor das cenas de ações. Ele que fazia toda a coreografia dos dublês. No caso ele era o coordenador de dublê na Marvel. Então, Sam Hargrave, ele tá estreando nesse filme como diretor. É o primeiro filme dele e já começou bem pra caramba. Anotem esse nome, porque ele mostrou ser um diretor de excelente qualidade. Ele também já participou como coordenador de dublê naquele filme Atômica, que pra quem não assistiu é um filme muito legal, ambientado na Guerra Fria. E é muito, 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 muito top também de ação. Cara, pra quem não consome filme de ação, tem que gostar de alguns filmes de ação, né? Tá, enfim. O terceiro fato curioso, que nem é tão curioso e que provavelmente você já sabe, são 3 fatos que eu acho que a gente já citou que todo mundo já conhece, né? Vamos pro terceiro fato curioso. Que é que ele é protagonizado por Chris Hemsworth, que eu não sei falar o nome do cara. Extremamente conhecido como Thor, ou Jin-san. Thor de Sam é o protagonista desse filme, ele que tá vivendo o Tyler. Então, ele é um cara que já vem assim arrasando um pouco como Thor, né? Na verdade, ele mostrou ser um bom ator naquele filme Amanhecer Violento. Eu acho muito bacana, você já assistiu? Eu gosto, é um filme muito legal. Ele mostrou aquele filme, Amanhecer Violento, que fez a Marvel olhar pra ele e chamar ele pra ser o Thor. Né? Ninguém assistiu aquele filme por ele, assistiu pelo Josh. Né? Mas tipo, eu não... Enfim, ele vem arrasando como Thor, arrasando tanto pra bem quanto pra mal, né? Mas também nem tudo é válido. Outro filme que ele mostrou ser um ótimo ator de ação foi no Mibs. Ali ele teve um destaque bacana. As pessoas viram, pô, ele sabe fazer mas um filme de ação legal. Mas também ele gravou praticamente ao mesmo tempo que o Resgate, né? Enfim, mas tipo, ele é o protagonista, ele que vive Tyler, e aqui a gente vê o ator trazendo uma multifacetada, né? Porque é um personagem que ele começa ali como um cara, um ex-militar e tal, mas ao longo ao longo do filme ele consegue transmitir a emoção que o personagem tem por trás de todas as camadas que foi entregue a ele. Ele passa muito bem, os momentos que ele tá perda, sentindo trauma, quando ele tá triste, com raiva, ele até passa o clima muito bem. com o Ozzy é muito, muito legal. Tá, então esse é o terceiro fato curioso que provavelmente você já sabia, porque todo o cartaz do filme tem a foto dele. Então, é isso. Mas ele é um cara que surpreendeu nesse filme. Na verdade, eu não quero diminuir o ator, né? Mas ele surpreendeu mesmo nesse filme, eu gostei bastante. O quarto fato curioso é David Harbour. Quem é David Harbour, João? Nada mais que o nosso Hope de Stranger Things. Olha, coisas estranhas estão acontecendo nesse foi filme. Foi meio estranho ver ele nesse filme. Meio estranho ver ele nesse filme, hein? E o que é mais engraçado é... que ele tá na Marvel agora, né? Então, tipo, nós já temos o Fato 1, que é produzido pelos irmãos russos, né? Um russo só. Meio Marvel, né? Aí tem o quê? O dublê do Capitão América. Sam Hargrave como temos diretor. O Thor como protagonista. E o Guardião Vermelho de Viúva Negra. Isso, David Harbour, que além de ter protagonizado, é ótimo, né? Além de estar presente no elenco de Stranger Things, ele também agora tá na Marvel como Guardião Vermelho, que é uma espécie de Capitão América da mãe Rússia. Ele é literalmente Capitão América vermelho, né? Tipo, pegaram a roupa do Capitão América e vermelho. Então, David Harbour, ele tá aqui como um amigo que deve favores pra Tyler. Então, é legal, ele também... Se mostra um pouco muito cuzão da parte dele. Ele é bem fuleiro numa parte do filme. É um pouco compreensível pela realidade em que o filme se passa, mas parando pra pensar com uma lógica social... Não é muito legal, antropológica. Ele é bem ruim, cara. Tipo, eu pensei, tipo, cara... Se o João fizesse isso comigo, eu daria um tiro nele, entendeu? A gente sabe que ou tu não, faria porque isso comigo, né? Mas tipo, eu não sei. Eu sou mais do bem. Eu sou mais do bem. A gente vai gravar um vídeo pra saber quem é mais do bem. Deve ter testes pra isso. Acho que eu tô mais do mal, porque tu falou que tem mais do bem depois de mim. Isso mostra que teu ego é maior que o meu. Próxima curiosidade. Quinto fato curioso sobre esse filme, ele é inspirado numa HQ chamada Ciudad. Ciudad é uma HQ escrita por Andy Parks, os irmãos Russo, Fernando Leon e Eric Skilmer. Agora tem os irmãos, né? Agora tem os irmãos Russo, então a Marvel tá junto aqui. E a gente vai ver bastante diferença da HQ pro filme. Nossa, tem muita diferença. Tipo, no filme... Primeiro que é uma HQ e aquele é um filme, então já começa daí. Que coisa engraçada, olha só eu rindo. Obrigado, me esforço pra fazer as piadas bacanas. Sabe o capitão do Brooklyn Nine-Nine? Quando ele fala, estou me espocando de rir? Um Holt. Olha eu sendo Holt. Que ele é gay, né? Morrendo de rir. Piada homofóbica, tô morrendo de rir. Foi homofóbico, isso foi um fato. Foi homofobia toda parte e achar que foi homofóbico. Nossa, de plot twist. Tá, enfim.
É inspirado numa HQ chamada Ciudad, não sei se eu tô falando certo, mas tipo, o filme se passa, é ambientado entre a Índia e Bangladesh, né? O filme é Índia e Bangladesh, tô falando do filme, né? Eu tô comparando aqui o filme. O filme é ambientado entre a Índia e Bangladesh, tanto que o Ovi Maharajan foi sequestrado para Bangladesh. Bangladesh. Me vê um prato de Bangladesh? O Bangladesh, vem cá, me dê um pouco de... Podia ser Bangladesh, podia ser tudo, né? Bangladesh, me vê um pouco de Bangladesh, nossa, rápido, hoje Bangladesh. Tá tão Bangladesh, né? Viu minha Bangladesh nova? Enfim, o filme ele se passa entre a Índia e Bangladesh. E a HQ, ela se passa na América do Sul. Por quê? Na América do Sul, a Ciudad, que é o nome que leva a HQ, é o nome de uma metrópole do crime, no caso, tipo, a cidade do crime, que se encontra num triângulo do crime chamado Brasil, Paraguai e Argentina. Então seria muito interessante se o Brasil tivesse aparecido nesse filme, mas não apareceu, infelizmente. Essa é uma das maiores diferenças, né? Tipo, onde é ambientado o cenário da história. Não só, acho que tem muita coisa diferente. Não, tem muito mais diferente. Né? Por exemplo, enquanto o Tyler tem que resgatar um jovem de 15 anos no filme chamado Ovi Maharajan Jr. Na HQ, na verdade, é uma garota de 17 anos, né? 18 anos. Eu acho que se trouxesse um pouco mais a realidade da HQ ia ficar um pouco clichê. Muito clichê demais. Um soldado, digamos assim, americano, tendo que salvar uma mocinha, acaba tendo um relacionamento, ia ficar clichê demais. Já tem vários filmes assim dos anos 80. Na HQ é uma jovem de 18 anos chamada Eva, e no filme a gente vê o Ovi, que é o rapazinho lá, o sequestrado, ele tem uma esperança de que um dia o pai dele vai se importar com ele. Enquanto Eva, ela é meio... não odeio meu pai, cara. Eu fumo maconha, cara. Me sequestra porque meu pai me pagou, mas eu não tô nem aí pra ele, cara. Era minha teta, cara. Enfim, e nas HQs o Tyler ele acaba se envolvendo com a Eva. Então, tipo, era muito clichê. Seria muito estranho se acontecesse no filme do Tyler se envolver com um garoto. E vocês lembram que eu falei que o Tyler, ele tem uma evolução, né? Ele se envolve com o Vi, tipo, tem um vínculo entre, tipo, um cara que perdeu o pai... Ele é bem mais piedoso no filme, né? E na HQ, o Tyler já não é tão assim. Ele é praticamente um ex-militar, playboyzinho, que só se preocupa com quanto ele vai receber, com a carga horária dele, com os honorários dele, com a profissão de mercenário. E acaba se envolvendo com a Eva. Na HQ, o Tyler, ele também leva um tiro, né, de uma criança do tráfico. E acaba ali caindo no rio, enfim, aparece depois de meses e mata Morar. Morar, inclusive, é o rei do tráfico do Brasil lá nas HQs. E é ele que mexe tudo em contrário do filme, que é Amir. Na HQ, ele pega o tiro, fica vivo e mata o vilão. No filme, será que é assim? Você tem que assistir pra ver. A gente não vai contar o final pra vocês, porque é um filme muito bacana, acabou de estrear. Né? Tentei falar isso da agora, mas tipo, tu conseguiu resumir. Eu poderia não estar no vídeo. Mas é isso, são algumas diferenças que tem entre a HQ e o filme. A gente não pode falar muito porque a gente não leu a HQ. Um outro fato curioso é que o filme ele não seria estrelado por Chris Hemsworth, sei lá. Ele seria estrelado por The Rock. Logo que o The Rock ele estreou como Hércules, os irmãos Russo eles já tinham anunciado que trariam uma adaptação, né, das HQs. E ficaram de olho nele pro papel do Tyler. Na verdade, eles até anunciaram, né, que eles estavam trabalhando esse roteiro pro The Rock. Enfim, já passou quase uma década sobre isso e... Quase uma década, não sei se eu tô me projetando demais. Mas enfim, já passou bastante tempo sobre isso, alguma coisa deu errado na negociação. E cá entre nós, acho que se fosse o The Rock fosse fazer esse papel, ia ficar muito da mesmice. Não que ele não seja um bom ator, mas ele já tem aquela... Ele já é o The Rock. Acho que todo filme do The Rock, ele é o The Rock, entendeu? Ele já tem que estrelar uma série de comédia em que ele tem o próprio nome dele. Todo filme dele, ele é ele. É que nem o Vin Diesel. Todo filme do Vin Diesel, o Vin Diesel é o Vin Diesel. Tipo, não são... Eles são atores de ação. O The Rock, ele faz filmes legais, aquele filme popzão que bomba, tipo eu acho que ele não tem... e Baywatch, mas tipo, tu vê muita diferença. Baywatch? Baywatch é aquele que ele tá com o menino do High School Musical. Ah, tá. Tipo, dois filmes extremamente diferentes, tem aquela ação, porque eu acho que por ele ser grande, musculoso, ele vai se chamar do... Sabe um detalhe? Eu acho que ele... É minha humilde opinião, tá? Eu acho que ele não ia garantir fazer cenas dramáticas como o Chris fez. Passar por olhar, assim, o que o personagem tá sentindo. Eu acho que o The Rock não ia garantir isso. Até porque o Chris, ele já passava uma certa emoção nos filmes do Thor, né? A gente consegue ver ele passando uma emoção, uma carga emocional nas cenas, então, que requerem um certo drama. Então, pra mim, foi uma boa escolha. Então é isso. Basicamente, o The Rock não estrelou como protagonista desse filme. Quem estreou foi o Chris Hemsworth. Graças a Deus, né? Sempre que foi uma boa escolha.
Eu também gostei bastante. E foi um filme que vale a pena assistir. Uma informaçãozinha, tá tendo uma grande especulação, muito grande mesmo, tá todo mundo falando isso, que provavelmente vai ter, né, um segundo filme, que como deu muito certo, a Netflix vai querer fazer uma franquia, e tá quase comprovado que o Chris, alguma coisa que eu esqueci o sobrenome dele, não, o que é o Capitão América, o Chris Evans, que faz o papel do Capitão América, vai estar na continuação com o Tyler. Então vai ser o Thor e o Capitão América juntos no próximo filme. É uma grande especulação isso. 2 Chris no elenco. Bom que economiza a letra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente não é profissional, a gente não tem uma opinião profissional. Então se você não gostou de algo que a gente falou com relação à opinião, é só uma opinião nossa. Você tem o total direito de ter uma opinião contrária à nossa. E as curiosidades a gente pegou na internet, então é isso aí. Gente, é só a nossa opinião. Ela não vale de nada. Assim como a de vocês, então... Deixa um like, se inscreve